A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Essa tradição cristã tem suas raízes na experiência de Jesus no deserto, onde enfrentou tentações e fortaleceu seu espírito antes de iniciar sua missão. Assim como ele, os fiéis são chamados à penitência, reflexão e conversão durante esse tempo sagrado. O número 40 carrega um forte simbolismo na Bíblia, representando períodos de provação e renovação. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai, antes de receber os mandamentos. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto até alcançar a terra prometida, e Elias jejuou 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Esses eventos reforçam a ideia de que a renovação espiritual exige sacrifício e compromisso. A quarta-feira de cinzas se destaca pelo uso das cinzas como símbolo de humildade e arrependimento, prática já presente no Antigo Testamento. Jó, ao reconhecer sua pequenez diante de Deus, declarou seu arrependimento no pó e na cinza. Os habitantes de Nínive, ao ouvirem a pregação de Jonas, cobriram-se de cinzas em sinal de conversão. No cristianismo primitivo, esse gesto foi incorporado como uma forma visível de expressar contrição e desejo de mudança. A cerimônia da quarta-feira de cinzas consiste na imposição das cinzas sobre a testa dos fiéis, geralmente em forma de cruz, acompanhada por frases solenes como "Lembra-te que és pó e ao pó voltarás", ou "Convertei-vos e crede no Evangelho". Essas palavras ressaltam a fragilidade humana e a necessidade de conversão. As cinzas utilizadas nesse rito vêm da queima dos ramos bentos do Domingo de Ramos do ano anterior, reforçando o ciclo de renovação espiritual. Com o tempo, a imposição das cinzas se tornou um costume universal na Igreja Católica, estendendo-se a todos os fiéis, não apenas aos penitentes públicos. No século VI, o Papa Gregório Magno oficializou a Quaresma como um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. E no século X, a quarta-feira de cinzas passou a marcar o início desse tempo litúrgico. O Carnaval, curiosamente, está historicamente ligado à quarta-feira de cinzas. A palavra carnaval vem do latim carnivale, que significa adeus à carne, representando a despedida dos prazeres mundanos antes do início da Quaresma. Embora suas origens remontem a festividades pagãs, a Igreja tentou cristianizar essas celebrações, estabelecendo um contraste entre a festividade e a reflexão. Nos primeiros séculos do cristianismo, a Quaresma não tinha um formato unificado. Algumas comunidades jejuavam por poucos dias antes da Páscoa, enquanto outras estendiam o período para várias semanas. Com o crescimento da Igreja, a estrutura litúrgica se tornou mais definida e a Quaresma passou a ser um período fixo de 40 dias. No século X, a Igreja Católica formalizou a quarta-feira de cinzas como o ponto de partida oficial da Quaresma. O Papa Urbano I estabeleceu que as cinzas deveriam ser feitas da queima dos ramos do Domingo de Ramos do ano anterior, reforçando o simbolismo da renovação e da efemeridade da vida. A imposição das cinzas não é apenas um gesto externo, mas um chamado para a conversão interior. A tradição ensina que a verdadeira penitência não está apenas no ato de receber as cinzas, mas no compromisso sincero com a transformação espiritual e o fortalecimento da fé. Apesar de sua importância para os católicos, a quarta-feira de cinzas é motivo de debate entre diferentes denominações cristãs. Igrejas protestantes reformadas costumam rejeitar a prática, argumentando que o arrependimento deve ser um ato diário e não vinculado a um rito específico do calendário litúrgico. Por outro lado, algumas igrejas protestantes mais tradicionais, como anglicanos e luteranos, mantêm a cerimônia das cinzas como um símbolo poderoso de humildade e reconhecimento da necessidade de conversão. O jejum quaresmal também é uma tradição debatida ao longo da história. Enquanto a Igreja Católica incentiva a abstinência de carne às sextas-feiras e a prática do jejum na quarta-feira de cinzas,
E na Sexta-feira Santa, algumas denominações enfatizam que a verdadeira penitência está no coração e não apenas na privação alimentar. A relação entre o Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas reflete um aspecto humano profundo, a dificuldade de equilibrar prazer e disciplina espiritual. O contraste entre os dias de festa e o início da Quaresma simboliza a necessidade de transição da euforia para a reflexão. Independentemente das diferentes interpretações, a essência desse dia não está na imposição das cinzas, mas no convite à conversão e ao aprofundamento da fé. A Quaresma não deve ser apenas um período de renúncia, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. O verdadeiro sentido da Quarta-feira de Cinzas vai além do ritual externo. Ele se manifesta na sinceridade da busca por Deus e na disposição para transformar a própria vida. Se a imposição das cinzas nos lembra da nossa fragilidade e da necessidade de conversão, que esse gesto sirva como um impulso para uma jornada espiritual mais profunda e autêntica. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre temas religiosos e históricos, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Assim, você nos ajuda a levar conhecimento e reflexão para mais pessoas. Até o próximo vídeo.